Salve, salve, minha família, seja bem-vindo ao canal Nordeste no Topo, canal do Nordestino, o canal da notícia. Olha, nesse vídeo a gente vai trazer um conteúdo aqui sobre o Lion, o Fortaleza que está chocando o Brasil novamente. Fortaleza que passou a ser grande no futebol brasileiro. Eu considero, assim, alguns grandes do Nordeste, mas o Fortaleza hoje ele é grande no Brasil. Hoje ele passou o Atlético Paranaense, que era o exemplo mais usado, próximo de um time que passou a competir com os grandes, que pode chegar no Maracanã e vencer. Antigamente era o Atlético, hoje é o Fortaleza. Hoje o Fortaleza ele é o favorito sim na Sul-Americana. Hoje o Fortaleza ele briga, mas briga com muita força no G4. Hoje o Fortaleza jogar com qualquer time, seja onde for, Fortaleza joga o jogo dele e o Fortaleza vai mostrar que não vai jogar só se defendendo. O Fortaleza jogando hoje, ele encanta, porque é um time muito vertical. É um time que, quando rouba a bola, quando tem oportunidade, ele vai para cima de um Flamengo em pleno Maracanã, com 60 mil pessoas no estádio. Então, esse é o Fortaleza que está chocando o Brasil mais uma vez. Antes de mais nada, eu peço a você, que é torcedor do Lion, deixa o like, inscreva no canal, compartilha para o máximo de torcedor. Olha, a meta é chegar a 15 mil inscritos inicialmente, mas desde o início do ano eu estou nessa trajetória aí para conseguir atingir os 20 mil inscritos. Então, com a sua ajuda, a gente consegue chegar lá, beleza? Deixa aqui também a opinião se você quer que eu continue trazendo mais conteúdo sobre o Fortaleza. Dito todas essas coisas, vamos para a reação. Tassiano! Olha o Luceiro, dominou no peito, bateu! Gol! Senhoras e senhores, com a palavra o povo do Nordeste. O povo nordestino. Terrível Liga dos Campeões. Tivemos ainda Fortaleza 3, Atlético Goianiense 1. Olha o Fortaleza aí invadindo o G4. Olha o Fortaleza aí invadindo o G4. Quarta vitória seguida, é isso? Quarta vitória seguida do Fortaleza. Quarta vitória seguida. O Fortaleza, ó, tinha vencido na rodada passada o Vitória. O Fortaleza tinha vencido na anterior o Flamengo fora. O Fortaleza tinha vencido na anterior o Fluminense em casa. A última derrota do Fortaleza foi pro Vasco, na 14ª rodada. Olha o Fortaleza aí, ó. Olha o Fortaleza aí, ó. E o Fortaleza tem um jogo a menos, assim como o Flamengo, né? Assim como o Flamengo. Olha o Leão de novo aí. Olha o Leão de novo aí. Botafogo, quinta vitória seguida? É, o Botafogo são 5 vitórias seguidas. A maior sequência de vitórias seguidas no campeonato hoje é do Botafogo. Quer ver, ó? Sequência de vitórias. Botafogo, 5 vitórias, depois o Fortaleza 4. E a terceira maior sequência de vitórias seguidas, o Corinthians com 2. Focando em como ficou a movimentação na parte de baixo, agora a gente vai falar da parte de cima. Tem novo integrante no G4, ó, Fortaleza aparece agora na 4ª colocação. Mais uma vez o Fortaleza aparecendo ali na disputa, né? Já faz alguns anos que o Fortaleza já se coloca aí na briga, um trabalho longevo também do Vojvoda, consolidado, um time organizado, já começa bem gerenciado o Fortaleza. E aí os 3 que a gente já fala faz um tempo, né? Botafogo, Palmeiras, Flamengo, os 3 venceram também as suas partidas nessa rodada, então, em termos de pontuação, a diferença segue a mesma, né? Palmeiras venceu o Cruzeiro, Botafogo venceu o Internacional e o Flamengo venceu de virada o Criciúma, meus amigos. A rodada foi muito boa para o Fortaleza, né? Porque toda aquela galera ali que estava perseguindo o Botafogo, Palmeiras e Flamengo venceram. Mas todo mundo que estava ali na perseguição, todo mundo tropeçou. O único que venceu foi justamente o Fortaleza. E aí venceu, conseguiu subir
aí para essa quarta posição de G4. Não dá para tratar o Fortaleza mais como novidade, né? É um time que a gente se acostumou a ver nos últimos anos, com exceção de dois ou 3 anos atrás, que a gente viu o Fortaleza ainda estava nesse processo de crescimento, sofrer muito com essa questão de disputar muitas competições. Fortaleza todo ano joga ou Libertadores ou Sul-Americana, Copa do Nordeste, Campeonato Cearense, Copa do Brasil, Brasileiro. Então, naquele momento, o Fortaleza ainda estava com dificuldade com relação à formação de elenco. Hoje, você olha para o elenco do Fortaleza, você já consegue ver um time que tem peças ali para conseguir disputar 2, 3 competições. Vai sofrer? Claro, vai sofrer, como todos os outros times que disputam mais de 2, 3 competições no ano sofrem também. Mas é um Fortaleza que a gente se acostumou a ver na parte de cima da tabela. E, assim, não vou cravar aqui que o Fortaleza vai jogar a Libertadores, mas acho que é um dos grandes postulantes aí a conseguir pegar uma vaguinha dessa aí. E a gente estava olhando na tabela enquanto você falava, os últimos 5 jogos, tá aí de volta ao Fortaleza. Ele perde para o Vasco, depois emenda aí uma sequência de 4 vitórias. Por isso que está onde está. Incluindo uma vitória contra o próprio Flamengo Depois de uma no Maracanã. E aí, a última, Fortaleza vence o Atlético Goianiense. Eu vou chamar André Almeida, que vai falar desse novo integrante do G4, que é o Fortaleza. E esse 3-1 diante do Atlético Goianiense, André, muito bem-vindo ao Seleção. Não sei o que é mais bonito, o gol, porque o terceiro gol foi muito bonito, Fortaleza, ou o uniforme? O uniforme que, né, até nas redes sociais o pessoal brincando, é o Fortaleza ou é a França? Né, que jogou com um uniforme em homenagem a Paris, né? Lindo de morrer. E conseguiu mais uma vitória importante no Campeonato Brasileiro. É isso aí, Joana. Tudo bem? Boa tarde para você. Um grande abraço a todos os amigos da mesa, todo mundo ligado aqui no Seleção. Um Fortaleza que vive um momento de lua de mel com o seu torcedor. De fato, a camisa é muito bonita e tem essa homenagem mesmo que você falou, essa referência à França, a Paris. Inclusive, o Fortaleza, quando foi fazer o lançamento desse uniforme, levou modelos, viajou lá para Paris, fez uma campanha toda bem especial. E ainda, o torcedor vê a camisa ficar ainda mais bonita depois do momento espetacular, depois de mais uma grande vitória que o Fortaleza teve ontem na Arena Castelão. São nada menos do que 17 jogos de invencibilidade do Fortaleza jogando na Arena Castelão, somando todas as competições. Mas apenas em Campeonato Brasileiro, Fortaleza está invicto nesse Campeonato Brasileiro, não perdeu jogando em casa, e vem de 7 vitórias consecutivas, apenas considerando os jogos da Série A. É um Fortaleza muito maduro, é um Fortaleza que tem se reinventado e está escrevendo a sua própria história. Falando um pouquinho do jogo de ontem, imaginava-se que o Fortaleza seria o time que tomaria o controle das ações, que teria um maior protagonismo, que iria propor o jogo, e foi o que aconteceu. Mas o Atlético Goianiense, dentro da sua estratégia do técnico Wagner Mancini, que conhece bem o Fortaleza, até pouco tempo estava treinando o Ceará, fez esse papel de organização defensiva e de sair no contra-ataque em velocidade, consegue esse belo gol, depois que o Pochettino abriu o placar para o Fortaleza, e aí vem um lance que acho que muda um pouco a partida, que é a expulsão do Hurtado, uma entrada muito pesada em cima do Matheus Rossetto, e a gente imaginava que o segundo tempo seria de tranquilidade para o Fortaleza. Vem a expulsão do Kusevich, os dois times ficam com um jogador a menos, 10 contra 10, e aí quando você imagina, agora o Atlético pode crescer mais no jogo, pode igualar as ações, porque está tudo igual. O Fortaleza consegue esse segundo gol no cruzamento do Iago Pikachu, o Alex Vinícius, revelado na base do Fortaleza, inclusive, acaba mandando contra as próprias redes. E aí, daí para frente, Fortaleza tomou conta do jogo, fez o 3-1, poderia ter ampliado até ainda mais esse placar. Mas como eu falei, o Fortaleza muito maduro, é a 4ª temporada do Vojvoda no comando do time. E se a gente for pegar a primeira temporada, o 2021, é um time que hoje joga bem diferente, é um time que tem alguns padrões que são mantidos, mas que passou por algumas alterações, até por uma questão de formatação de elenco, que hoje tem outras características, mas que parece se mostrar cada vez mais consciente e consistente. Encarar o Fortaleza em qualquer lugar é muito difícil, tanto é que Fortaleza há pouco tempo venceu o Flamengo em pleno Maracanã. Mas aqui na Arena Castelão especialmente tem sido ainda mais complicado. O momento é muito positivo, não à toa que o Fortaleza chega ao G4 da Série A e com muitos méritos, com atuações convincentes nesse período. Venceu o Palmeiras por 3-0 aqui na Arena Castelão. Teve algumas atuações que venceu com um placar um pouco mais apertado. 1-0 em cima do Grêmio, 1-0 em cima do Fluminense, 2-1 no Juventude. Mas em todas essas partidas
foi um Fortaleza que conseguiu ser melhor do que o seu adversário. É um time que se impõe, que mostra muita consistência, de fato, até nas trocas que o Vojvoda tem feito. E um detalhe, o Fortaleza hoje ele está voltado apenas para o Campeonato Brasileiro. Ele ainda está na Copa Sul-Americana. Em agosto ele vai disputar as oitavas de final. Passou como líder do seu grupo, no grupo que era o grupo do Boca, inclusive vencendo o Boca em casa e empatando em La Bombonera. Mas é um Fortaleza que, quando tem apenas um foco, ele consegue demonstrar ainda mais energia, consegue ter uma concentração ainda maior para conquistar os seus resultados. Fortaleza tem uns adversários a mais, Joana e amigos, além dos oponentes que ele enfrenta. A quantidade de jogos, o Fortaleza fez 48 jogos nesse ano. É o time da Série A que mais jogou. E também os deslocamentos. É o time que mais viaja da Série A. Então, essa questão do desgaste também é um adversário a mais que o Fortaleza tem que superar para conseguir essa boa campanha na Série A. Sem falar do gramado do Castelão também, que é outra dificuldade que o Fortaleza enfrenta, joga dentro de casa, precisa superar isso, é um time que controla o jogo quando precisa, mas sofre com o gramado. O Fortaleza venceu todos os últimos 7 jogos que mandou no Castelão. A gente está falando de um campeonato brasileiro que é dificílimo, né? Imagina se tivesse um gramado com qualidade, que o Fortaleza conseguisse colocar em prática ainda melhor a ideia de jogo do time, de velocidade, de transição, de posse de bola. O Cruzeiro e o Juventude também não perderam dentro de casa, né? São os outros invictos dentro de casa no campeonato. O Cruzeiro venceu todas, né? Chama atenção a consistência do Fortaleza, mas eu acho que isso é decorrente exatamente do trabalho longevo do Vojvoda, né? Acabou de levar para lá, que saiu do Palmeiras, Breno Lopes, que parece que já estava ali. Né? Não precisou de adaptação, nada. Parece que o Breno Lopes já está jogando no time. Quer ver uma coisa com relação à questão de elenco que a gente estava falando de hoje, como o Fortaleza é mais forte, porque tem um elenco mais robusto? O Moisés, que fez a jogada do último gol e depois ainda deixou o Lucero também na cara do gol, o Moisés estava no banco. Era um jogador que até outro dia era titular do Fortaleza. O Breno Lopes chegou, entrou muito bem, foi para o banco. É mais uma peça que o Vojvoda tem, que é um cara que entra, que tem o drible, tem um contra um, que muda jogo. E nessa fila tinha o Machuca também, que podia... Machuca, Marinho, que chegou lá e não conseguiu ser titular, não conseguiu jogar, são opções. Vou agradecer, então, a participação do André. Muito obrigada aqui pela participação no Seleção, para falar do Fortaleza. Até a próxima. Bom trabalho aí para você. Pois é, Fortaleza se consolidando aí aos pouquinhos, mais uma vez na briga. E eu concordo com vocês, mas a gente fala muito do trabalho do Abel, né? É um trabalho longevo e às vezes a gente esquece de falar do Vojvoda aqui. A gente fala sempre do Fortaleza, já não é de hoje, né? Já tem bastante tempo, porque você tem que ressaltar essa dificuldade de locomoção no Fortaleza é absurdo. O desgaste que existe é exatamente de você estar sempre se deslocando. É o desgaste natural de quem demograficamente está... Tem um elemento a mais, né? Mas é um elemento que tem um peso, principalmente você vai chegando no final da temporada.